Muitas pessoas acham que existe uma idade certa, um tempo certo para colocar o negócio em prática, enquanto tem outras pessoas que, mesmo sem recursos, sem equipamentos, ou até desde muito cedo, lá na tenra idade, colocam em prática sua ideia, executam, mantêm a disciplina, a consistência e adivinha, o sucesso é absoluto. E é com esse tipo de pessoa que nós vamos conversar hoje aqui no podcast Júnior de Oliveira, no programa Visão de Negócios. Samuel da Silva, um cara jovem, empreendedor, visionário, nosso amigo, nosso parceiro aqui do jornal, e nós vamos ter uma conversa com certeza super produtiva. No Visão de Negócios de hoje, Samuel da Silva. Bora caprichar! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Júnior de Oliveira, agora em parceria com o jornal O Florense, mais de 30 anos aqui na cidade de Flores da Cunha, com credibilidade e informação. Estamos iniciando uma nova temporada do nosso podcast, agora com o nome Visão de Negócios, empreendedorismo, liderança e inovação, aqui com o Júnior de Oliveira. Samuel, seja bem-vindo, eu vou te apertar a mão, né? Seja bem-vindo, nosso amigo, nosso parceiro. Inclusive o Samuel é colunista social aqui do jornal O Florense, então é uma grande alegria, uma grande satisfação. E deixa eu fazer uma pergunta quebra-gelo já para começar o nosso podcast. Como é que tu veio parar aqui no jornal sendo colunista social? Te apresenta e já conta essa história de uma forma breve. Bora lá! Muito obrigado, Júnior, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando sobre algo que está no meu dia a dia e às vezes eu acabo nem percebendo, que é o empreendedorismo. Então, é uma coisa que vem há muito tempo em mim. Eu acredito que eu nasci com isso e o Jornal Florense eu sempre admirei as pessoas que passaram pelo Jornal Florense, os colunistas de cada área do jornal. E eu encontrei com o Carlos num evento esse ano, um evento aqui de Flores da Cunha, e conversamos um pouco brevemente. E na segunda-feira o Carlos me ligou e fez o convite se eu aceitava ser colunista social do jornal. Que E massa. para mim foi um prazer, uma honra muito grande colocar o meu nome em algo tão sério, em algo com tanta credibilidade como tu citou, que é o Jornal Florense. E eu acredito que isso veio por uma paixão, a minha paixão por eventos desde muito novo. Então eu estou envolvido com eventos, eu participo de eventos e promovo eventos há muito tempo. Eu acho que isso é um reconhecimento pelo meu trabalho. Eu justamente comecei te surpreendendo com essa pergunta porque é a tua cara, né? E justamente eu fiz essa pergunta para o Samuel, até para quem nos ouve, nos assiste, através das várias redes sociais que nós estamos transmitindo o podcast, né? Tanto pelo Facebook do jornal, como Spotify, YouTube, Instagram, através dos cortes, que o Samuel tem uma empresa de marketing agora e já tem desde muito cedo uma empresa de eventos, de organização de eventos. Então é a cara dele esse negócio, né? Essa coluna é a cara dele. E justamente no nosso primeiro bloco nós vamos falar sobre a história, sobre a jornada empreendedora do nosso jovem Samuel da Silva. Então, bora lá pro bloco 1. É isso aí, então bora lá começar esse bloco contando isso, Samuel, um pouquinho da tua história, né? A gente sempre, quando a gente pergunta para a pessoa, me fale da sua história, né? Me fale de onde você veio, do que come, o que se alimenta, né? Conta para nós como é que começou essa paixão pelos eventos, porque eu te conheço desde a época da Escola São Rafael. Inclusive o Samuel lá fez filmes do Astro, produziu filmes do Astro e baita produções, levou estatuetas, levou premiações aqueles filmes. E hoje o Samuel produz, né, os eventos da Escola São Rafael, tanto as formaturas como as premiações do Astro. Então, olha aí, gurizada que está na escola. Vocês acham, né, que o empreendedorismo conhece? Ah, não, eu vou começar lá com 20 e poucos, 30 anos, né? O Samuel começou desde cedo, já com essa visão, e isso já deu base para tu começar a empreender a tua produção de eventos, né? Então, conta para nós como foi essa escolha, como que nasceu essa paixão. Bora lá. Muito bem. Eu vim para Flores da Cunha muito cedo. Eu vim com 1 ano e 6 meses morar aqui. Então eu me considero florense, eu vim de Caxias, cidade vizinha. Mas eu sempre morei aqui, estudei aqui, todo o ensino fundamental e médio.
O fundamental E foi no São Rafael também? não, o Não, foi fundamental foi na Escola São José. ah, beleza. E depois eu passei pro São Rafael. E aí, nessa troca, do ensino fundamental para o ensino médio, começa a vir as dúvidas, né. E aí, o que que eu vou fazer? Tenho só mais 3 anos, o A que gente que eu vou começa a se estudar? cobrar. Exato. E começa a apertar, porque muitas pessoas já sabem o que vão fazer: "Ah, eu vou querer cursar X curso". E começou a me apertar isso também, porque eu não sabia muito bem o que que eu ia fazer. Eu tinha uma ideia de cursar psicologia, Uhum. lá no ensino fundamental, e quando eu fui para o São Rafael, que eu fui para o ensino médio, eu já sabia do projeto Astro, eu já sabia desse projeto da escola, e eu já admirava, eu tinha conhecidos que já tinham feito filmes, e eu entrei com a vontade de fazer filmes, eu entrei com a vontade de participar. Uhum. E aí, hã, no primeiro ano a gente fez filme, no segundo ano a gente fez filme, no terceiro também. Levamos Tu dirigiu várias. todos os filmes, inclusive? Eu dirigi o filme do segundo e do terceiro ano. Ah, tá, o primeiro tu foi o produtor. Eu fui roteirista. Ah, No roteirista, é primeiro ano eu fui verdade. roteirista, eu tomei a frente da turma, escrevi a história e Aham. fiquei como roteirista. No segundo ano eu passei a ser diretor e no terceiro Diretor. também. E ali eu desenvolvi um amor, uma paixão pela comunicação, que até então eu não sabia o que era comunicação. Sim. Eu sabia que existia, eu sabia das profissões da área, mas eu não sabia que eu tinha essa paixão por isso. Uhum. E foi aí que eu descobri que eu gostava muito dessa área, da área de divulgar, da área de, planejar, da área de comunicar. É Mas metódico. sim, mas eu já tinha em mim, há muitos anos, uma paixão por eventos. Que massa. Desde muito pequeno, eu organizava os meus próprios aniversários. Então, com 6 anos de idade, enquanto algumas crianças estavam na rua correndo, brincando, andando de bicicleta, eu estava em casa planejando meus aniversários, minhas festas de aniversário. Que E eu massa. acabava enlouquecendo meus pais dentro de casa, porque eu queria fazer, coisas mirabolantes, assim. E foi ali que surgiu essa paixão por eventos, então eu sempre gostei disso. Sim. E aí, eu comecei a organizar festas de aniversário de amigas minhas. Então, quando eu cheguei no final do ensino fundamental, as mães das minhas amigas me contratavam para organizar a festa de aniversário delas. Já empreendia desde Sim, jovem, né? Jovem mesmo, não é desde sim. juventude, né? Desde Eu tinha criança. 14, 15 anos, eu tinha a mesma idade que Caramba, elas. que legal. E eu lembro de uma situação que eu organizei uma festa de 15 anos de uma amiga minha, e no final a mãe dela me falou: "Ó, eu quero te pagar por isso". Sim, Eu falei: "Eu não sei cobrar, eu não sei quanto cobrar por isso". Pra mim era uma brincadeira, não uma sim. brincadeira, eu via isso como algo sério, mas era um Era uma hobby pra diversão, mim né? organizar um evento, fazer o evento da minha amiga. E no final ela me deu um cheque, ela me pagou um valor de R$ 300. Uhum. E eu fui pra casa e eu pensava: "O que que eu vou fazer com tanto dinheiro?". Porque eu pensava: "Eu tenho R$ 300 agora". Viu só? Era no Hoje em início. dia, bah, 300, né? Exato, hoje em dia não faz O muita que que coisa eu com esse faço com valor. 300? Viu? A inflação tá feia, gurizada. Mas na época, R$ 300 pra mim era o auge, assim, Sim, então sim. eu vi isso como algo muito sério. E ali eu comecei a desenvolver. E até porque o primeiro salário, né, Muca, o primeiro ganho, né, Exatamente, a gente nunca esquece, né? exatamente. E aí eu comecei a ver isso como algo sério. E quando eu fui me aproximando do final do ensino médio, começou a surgir oportunidades de fazer eventos. Eu via que era um mercado que estava debilitado e, começou a vir oportunidades e eu abracei essas oportunidades. E isso hoje se tornou meu trabalho, então eu acho que isso começou muito cedo, hã, muito antes do ensino médio, e aí eu foi por abraçar e por gostar de estar fazendo isso que deu tão E certo. teve algum momento que tu bateu o martelo, assim, bah, vou abrir né, a empresa On Produções, né, que é a Isso empresa aí, de eventos, né? Teve algum momento, assim, sim. específico que tu decidiu, que tu virou a chave, que tu percebeu que fazia isso com maestria, né, que poderia executar como um negócio? Antes de tu responder a pergunta, inclusive, Samuel, tu tem 24? Tenho 24 20, anos. 24, é isso aí. Eu falei que tu é um empreendedor jovem, não falei a tua idade no começo. 24 anos e empreende desde os 14, né? Porque Isso ele aí. produz festa desde os 14. Mas teve algum momento, então, que virou essa chave? Conta pra nós. Sim. Em 2018, Uhum. a gente fez eu tinha um sócio e a gente fez uma festa de formatura do nosso curso do Senai, aqui de Flores, a gente fez o Senai, e no final do ano a gente promoveu a nossa festa de formatura. E deu muito certo, o pessoal comprou muito a ideia. No ano seguinte, a gente promoveu mais,
2 festas e a gente viu que estava dando muito certo. O pessoal gostava disso e o pessoal pedia pelas próximas. E o pessoal chegava para nós e falava: "Por que que vocês não abrem uma produtora?". E Sim, aí, editora de em eventos. outubro de 2019, a gente abriu a On Produções. A On Produções tinha um foco em festas para o público jovem, era outro Sim. foco do que tem hoje. E a gente fez festas, diversas festas em 2019 e 2020. E com a chegada da pandemia, acalmou tudo isso, parou todo esse setor, e aí a On Produções precisou se reinventar. E aí a gente mudou um pouquinho o nosso foco, que é o que a gente segue até hoje, que são eventos, institucionais, então eventos, cerimônias. Então hoje a ON Produções realiza a cerimônia de formatura do Astro, que foi o projeto lá onde eu me descobri, Uhum. e realiza também a cerimônia de formatura do ensino médio da Escola São Rafael, como tantas outras formaturas que a gente vem fazendo. Samuel, diante desses empreendimentos, dessas ideias que surgiram, né, é bem interessante conhecer porque, tu vê, lá na escola tu promovia essas festas e eu me lembro, eu estava um ano atrás, né, de ti, né, tu estava no terceiro, estava no segundo, estava no segundo, estava no primeiro, saía algumas festas, saía algumas formaturas, o pessoal ia, né? E o legal eram os vídeos que tu produzia, que vocês Uhum, produziam depois dessa festa, pegando aqueles sim. takes. E é muito bacana, porque foi depois dessa época, inclusive, que começou a surgir os vídeos mais das redes sociais, né? Com esses takes, assim, com essa dinâmica das gravações. Conta pra nós, qual foi o principal desafio nessa jornada, né? Tu começou bem jovem, né? Como é que foi pra tu ganhar estrutura, músculo, credibilidade? A gente sabe que para a juventude, para as pessoas jovens, como nós todos aqui, né, nesse estúdio, eu, tu, Rafa, todos nós somos jovens. Rafa é jovem, né? Rafa é jovem. Todos nós. Tem ali daqui a pouco um desafio que a gente enxerga às vezes das pessoas dizerem, mas esse é um guri. É difícil as pessoas dizerem esse homem, né? Esse ser humano, esse cara. Ah, é um guri, é aquele guri, né? Como é que tu enfrentou isso? Se enfrentou, não sei como é que foi para ti ganhar essa credibilidade e ganhar essa estrutura. Teve algum desafio diferente desse que eu citei? Eu citei esse porque é o que os jovens empreendedores me relatam. Mas se teve algum diferente, conta para nós, compartilha. Com certeza, sempre tem esse certo preconceito com pessoas jovens, porque se tem uma ideia de que a pessoa não entende do que tá fazendo, enfim, Sim, que não ou tem conhecimento ainda e tudo mais. exato. E as pessoas por muitas vezes duvidaram e ainda duvidam. Quando eu entro em contato com algum fornecedor e eles veem que é uma pessoa jovem ou que não tem, talvez, o know-how que eles esperam, eles ficam em dúvida, ou eles ficam com o pé atrás, ou às vezes não dão credibilidade. E eu sempre fui muito firme com isso, eu sempre soube apresentar a minha empresa. Então, a partir do momento que surgiu a On Produções, eu sempre levei esse nome para as pessoas: "Ó, eu sou o Samuel da On Produções e Legal. eu quero um orçamento para isso, eu quero fechar uma parceria para isso". Então eu sempre levei isso muito a sério. E eu acredito que se eu não levar isso a sério quanto eu gostaria, as pessoas muito menos vão levar, né. Sim. En E essa apresentação que tu fala, eu acho que a gente pode entrar nesse link, porque muitos empreendedores, e não só os jovens, tá? Muitos de nós empreendedores não sabemos Com apresentar certeza. o que a gente está vendendo. Uhum. Então, como é que tu pode deixar essa mensagem de uma apresentação de quem eu sou, de que a minha empresa faz, até por ser um comunicador, né, por detrás dos bastidores, como é que a gente faz para apresentar e confiar naquilo que a gente está fazendo, Samuel? Eu acho que o primeiro passo é a gente saber o que a gente está fazendo e ter orgulho do que aonde a gente está. Independente de onde a gente estiver, a gente fazer isso com orgulho. Então é falar: "Eu sou o Samuel da On Produções, eu sou o Júnior do podcast, eu sou o Samuel, colunista social". Então é saber afirmar o que a gente faz, para as pessoas também entenderem isso. Eu acho que a partir do momento que a gente entende as pessoas e passa isso para as pessoas, elas conseguem entender também. O Então que eu vi na tua jornada que me chamou a atenção foi a consistência, né? uhum, Porque muitos de nós temos dificuldade na consistência. E eu digo por mim, eu contei minha história também em outro podcast, na temporada anterior, que muitos dos projetos que eu comecei, às vezes eu ficava na dúvida justamente disso, de tu não, será que eu faço isso? Será que eu confio no que eu estou fazendo, né? Coloco o taco ali, né, falando da expressão gaudéria, né? E aí é justamente isso. Eu vejo em ti uma consistência desde os 14 anos, desde muito jovem produzindo os eventos. Criou a marca em 2018,
segue com ela até então, segue persistindo nela e que está dando muito certo. E já criou outra empresa, inclusive, Uhum. né? Já tem a Trampo, que daí já é uma agência de marketing, é uma outra proposta. Então, se tu quiser também entrar nesse ponto, Uhum. né? Como é que você olha para um negócio que está dando muito certo e já cria um outro ali, já tem um outro na ponta da agulha, tá dando conta, né? De 3, 4 coisas, conta para nós. Tu falou dessa consistência de começar muito cedo, e a gente vinha falando de desafios, e quando eu converso com pessoas sobre isso, eu trago uma experiência que quando eu comecei lá em 2018, eu tinha 17 anos. Eu não tinha carro, eu não tinha carteira, e eu tinha que fazer acontecer as coisas. Então eu assumia um evento e eu tinha que fazer ele acontecer. E por Puxa, muitas vezes eu e meu sócio, a gente saía da casa dele a pé pra ir para o local dos eventos carregando coisas, era carregando que sacolas, massa. carregando placas, carregando coisas enormes às vezes, ou então a gente tinha que buscar coisas em Caxias e a gente ia de ônibus. Então a gente ocupava os últimos bancos do ônibus para colocar as nossas coisas, as nossas encomendas que a gente tinha ido buscar. Então nunca foi, a gente nunca usou esse nada como desculpa. "Ah, não vou fazer porque eu não tenho carro, então eu não tenho como ir buscar isso". A gente sempre deu um jeito, então é fazer acontecer com o que a gente tem. Se a gente tem um ônibus, hoje a gente vai usar do ônibus para o que for preciso. Se a gente Legal. tem as pernas, a gente vai usar das pernas para o que for preciso. Então acho que é não desistir. É a gente, independente da situação que a gente tiver, independente das condições que a gente tiver, a gente dá um jeito. A gente fazer acontecer dentro do nosso cenário. E com isso, esse ano surgiu, então, mais um projeto que saiu do papel, que é a Trampo. A Trampo é uma agência de comunicação formada por 5 jovens também. Sim, todos Então, jovens. somos cada um de uma área, temos 2 jornalistas, a Duda e o Enzo, a Isabela, que é publicitária, o Ezequiel, que é design, e eu, que sou futuro Relações Públicas, estou Sim, finalizando a graduação de Relações Públicas. Então, somos 5 jovens, cada um com uma visão, cada um com percepções diferentes, que juntou essas visões, juntou as experiências, para poder atender o mercado de uma área que é tão importante e que vem crescendo muito, que é a comunicação. sim. Então a gente E eu falei isso no outro podcast, que o nosso cenário atual, né, Muca, ele convida a gente para focar na comunicação, né? Eu mesmo fiz uma transição de carreira recente justamente pensando em focar nisso, né? Porque o cenário exige, né? Exige uma Uhum. divulgação. E pensando em cenário, pensando em divulgação, pensando em marketing, é que eu vou te convidar então para ir para o bloco 2, onde a gente vai conversar sobre a estratégia do marketing no jogo dos negócios. Isso sim é um assunto importante também, justamente porque a gente está aqui com um comunicador, né? Eu sou comunicador, locutor de rádio, e o Muca ele é comunicador também, que vem ali dos bastidores. Então vamos agora fazer um bate-papo bem bacana sobre essa estratégia de marketing no mundo dos negócios. Bora pro bloco 2. Muito bem, começando o segundo bloco por aqui, onde a gente vai entrar, mergulhar, né, Samuel? Agora eu vou te convidar. Tu contou a tua história é bem legal, assim, me senti inspirado, né? Justamente por também ter começado novo, mas gostei muito da tua consistência no teu projeto, né? Tu ter acreditado, continuado a executar ele, dependente do cenário. Veio pandemia, Samuel, e tu continuou ali com a tua empresa de eventos. E aí, pensando nisso, conta para nós dessa agência de marketing. Tu comentou que existem ali alguns profissionais, cada um de uma área. Fala para nós qual que você acha assim que é o diferencial. O que te coloca, o que coloca a Trampo hoje, vocês, como um diferencial no mercado e quais são as estratégias de marketing que tu pode deixar para os empreendedores que nos escutam? Desde o momento em que a gente pensou na criação de uma agência, a agência nem tinha nome ainda, a gente pensou que seria algo completo, que tivesse um profissional pelo menos de cada área do que a gente precisa, além dos que a gente contrata por fora para poder fazer dar certo a Trampo. Então, hoje a gente tem 2 pessoas que são focadas na redação, 2 pessoas pessoas que são focadas na criação, em desenvolver, o design dos nossos materiais, dos nossos Legal. clientes, pessoas que são focadas em, estruturar a agência em si, então organizar a nossa semana. A gente trabalha hoje
com um ciclo por semanas, ciclo por meses, e a gente precisa deixar isso muito bem organizado para a gente saber o que está por vir, né? O que que a gente tem para essa semana, o que que a gente tem para esse mês. Então, cada um tem um foco dentro da agência. Algumas pessoas falam: "Nossa, vocês são em 5, 5 é muita gente". Sim, 5 é muita gente, mas a gente Uma equipe, sabe né? exato. Dentro da Trampo a gente sabe qual é o papel de cada um e o que cada um precisa fazer para dar certo. Dos 5, algum tem uma liderança mais influente ou os 5 lideram em conjunto, é isso? Isso, os 5 lideram em conjunto hoje, os 5 lideram dentro da sua área. Ah, Então legal, cada um na sua área. Eu ia perguntar como exato. é que funcionaria essa dinâmica da liderança, mas agora tu tá já me respondendo. Cada um é responsável pela sua área. Hoje eu não claro, eu vou sugerir, eu vou, dar minha opinião, mas eu não vou me meter na área dos jornalistas que eles estudaram e sabem o que estão Sim, fazendo. sim. Então eu vou ter a minha visão, eu vou dar sugestões para eles, mas essa é a área deles. Então eles são os líderes dentro da redação. O Ezequiel é o líder dentro da criação. Então a gente dá ideias, a gente dá o pitaco ali, mas quem sabe o que está fazendo é ele. Então cada um tem a sua visão das outras áreas, mas, cada um é responsável pelo seu. Pensando nisso, Samuel, a pandemia ela trouxe um evento assim muito interessante na área do marketing. Houve a questão, né, daquele extremo, né? A gente estava sempre no presencial. Veio a pandemia, veio. Não, agora vamos todo mundo pro digital, né? Uhum. Só digital, agora não acabou todo o resto. E agora, pós-pandemia, né, num outro cenário econômico, a gente vem percebendo que, ok, o digital é importante, mas precisa das pessoas, né? Isso que a gente está Exato. fazendo é uma conexão de pessoas no digital, né? Então, não só postar lá um card bonito, Uhum. é a conexão com as pessoas. E aí, na pandemia, antes da pandemia, se tinha muito dividido a questão, o locutor é locutor, o comunicador é comunicador, o Samuel de trás das câmeras, o fulano de tal é o jornalista. Na pandemia juntou tudo. Todo mundo virou tudo, né? Uhum. E agora a gente tá fazendo uma integração. Tipo, a pessoa pode saber um Claro. pouco de tudo, deve, mas ao mesmo tempo, quanto mais ela tiver focada numa coisa, melhor o resultado, e é isso que as empresas procuram, Uhum. justamente no marketing. Conta pra nós como é que tu percebe isso, aproveitando que tu tá numa equipe de 5 pessoas, né? Cada um tem a sua habilidade, mas cada um entende um pouquinho de cada coisa, Uhum. ao mesmo tempo que cada um foca nas suas coisas. Conta qual é que é a tua percepção sobre isso, sendo um comunicador já de tempo no mercado. A pandemia, ela exigiu que as pessoas tivessem um conhecimento sobre comunicação. Então, quando chegou a pandemia, as pessoas não podiam mais falar: "Eu não me comunico, eu não tenho redes sociais, eu não uso do Instagram, eu não uso do Facebook, eu não uso das plataformas digitais", porque era o que nos restava. Então Uhum. todo mundo precisou se readaptar, todo mundo precisou aprender, e todo mundo que estava atrás das câmeras precisou ir para frente das câmeras, e quem estava à frente das câmeras também precisou ir para trás das câmeras. A gente precisou fazer essa troca e foi ali que a gente percebeu como a gente precisa entender um pouquinho de cada área. Então não me basta saber falar aqui, eu preciso saber um pouquinho, de operar uma câmera, um pouquinho de montar um tripé, de executar um microfone, então a gente precisou ter uma visão mais geral das coisas, porque a gente sabe o quanto isso é necessário. Eu falo um pouquinho de mim dentro dos meus eventos, que eu não sei, tudo sobre a parte de sonorização ou sobre a parte hã, de filmagem, sobre a parte de, enfim, da apresentação, mas eu preciso saber um pouquinho de cada área para poder cobrar de quem eu tô contratando. Perfeito. Então eu tô Até para contra liderar, né? exato, eu tô contratando profissionais para apresentar o meu evento, mas eu preciso dizer para eles como eu quero que seja a apresentação. Se eu não tiver conhecimento nenhum sobre a área deles, eu vou entregar nas mãos deles e eles vão fazer o que eles entendem como certo. Mas eu preciso ter uma visão sobre todas as áreas para poder liderar e para poder, cobrar e para poder saber como eu quero tal coisa. E aproveitando que tu entrou nessa questão de liderança, né? Nós temos aí um efeito muito grande na liderança das nossas empresas. A gente vem debatendo no podcast muito sobre isso. Na temporada anterior foi falado, e nessa temporada nós vamos conversar com vários líderes para justamente debater isso também. Aproveitando que tu entrou na liderança e no marketing, vamos juntar as duas coisas e fazer uma pergunta. Quais são os erros mais comuns que tu, Samuel, como líder da Trump, percebe que as empresas cometem na área da comunicação, na área do marketing, né?
Nós temos ainda, às vezes, algumas pessoas que, não precisamos de uma agência, ou não sei o que, não sei o que lá. Eu pego o celular e eu mesmo gravo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas, quando tu entra no Instagram, né, todo organizado, todo feitinho, tem um padrão, tem uma identidade visual bonita, né? É outra coisa, é outra coisa. Então, quais são os erros mais comuns que tu percebe nessas empresas e empreendedores cometendo na área da comunicação? Hoje, o Instagram, as redes sociais, ela constrói a imagem das empresas, das pessoas, então é através dali que a gente vai nos apresentar. Hã, hoje se tu falar para alguém: quem faz isso é o Samuel". "Ah, mas que Samuel?". "Samuel da Silva, Samuel da Trampo, Samuel da Produções". A pessoa vai para o meu Instagram e ali ela vai ter as primeiras percepções sobre mim e sobre as minhas empresas. Ela vai ver se o meu negócio está estruturado, se tem uma organização, se eu tenho uma constância em publicações, porque se eu não for organizado nas minhas redes sociais e eu não passar uma credibilidade nas minhas redes sociais, quem dirá no que eu faço? Então, Exato. é por ali que a pessoa vai saber quem é o profissional, quem é o Samuel profissional. Então a gente precisa ter, sim, redes sociais, mas não adianta ter redes sociais e não ser uma rede social bem construída, com planejamento, com constância, que um conteúdo se ligue ao outro, que tenha um planejamento por trás dele. De nada adianta a gente postar por postar. Postar por postar, todo mundo posta. Fazer foto por fazer, todo mundo faz. Mas tem que saber o que eu estou comunicando com aquela postagem, ou com aquela foto, ou com aquele vídeo, com aquela legenda, com o que for. Precisa ter um porquê. Não é fazer por fazer. Hoje o mercado está cheio de pessoas que fazem por fazer. Então a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ter uma constância, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Que é isso que faz um negócio dar certo. Ai, não sei vocês, mas doeu no meu coração essa frase. O mercado tá cheio de pessoas que fazem por fazer. Ui! Eu adorei. Hoje, inclusive, fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram do podcast e o pessoal perguntou, né, qual que foi um dos insights que mais pegou sobre crescimento profissional. Olha, se eu tivesse gravado hoje e respondido amanhã, eu teria dito essa. Muito bom. Samuel, para encerrar esse bloco, é, como é que tu enxerga assim, o posicionamento dos empreendedores nas redes sociais, no jornal, nas rádios, nos eventos? Porque eu vejo que hoje é uma integração de tudo, né? Eu falei num outro podcast. Quem é o teu público-alvo, né? O meu público-alvo, se ele é um público mais do interior, né? Mais antigo, digamos assim, ele não vai consumir toda hora uma rede social, ele vai consumir um jornal toda sexta-feira, ele vai consumir uma rádio. Conta para nós o que tu percebe, com a tua experiência de mercado na comunicação, os comportamentos do público-alvo e qual é a dica que tu deixa para as empresas investirem, então, de fato, no marketing. Eu tenho uma verba R$ 1.000 lá para investir no marketing. Como é que ela distribui essa verba? Acho que o primeiro passo é a gente entender quem é o nosso público-alvo e onde ele está. Entender como eu vou chegar ao meu público-alvo. Hoje, todo tipo de comunicação, ele comunica. Então, seja por meio do jornal, por meio da rádio, por meio de redes sociais, por meio de um folder, de um panfleto, seja como for, vai comunicar. Alguém vai ser alcançado, alguém vai ser impactado pelo nosso material, pela nossa forma de divulgação. Então, é primeiro a gente entender aonde ele está para saber por qual caminho a gente precisa ir. Se o nosso público está, não está nas redes sociais, não significa que eu não preciso ter redes sociais. Não significa que eu não preciso comunicar pelas redes sociais. Mas eu preciso entender, então, se não é pelas redes sociais, por onde que eu vou chegar no meu público? Isso a gente precisa fazer um estudo para entender aonde está a nossa persona, que a gente chama, onde está Persona. o nosso público. E, e eu acho que os empreendedores hoje estão cada vez mais entendendo a importância de se comunicar, a importância das redes sociais, a importância de uma imagem bem construída, a importância de uma identidade visual que comunique, que a gente entende o que esse fornecedor nos passa. Então, as pessoas estão se adaptando muito, estão crescendo muito, estão mudando o seu pensamento quanto à comunicação.
Perfeito. É bem nesse formato, né? O público-alvo é o primeiro lugar, né? Tá vendo vocês aí que acham que não precisa de agência, né? Que, porque eu faço, eu faço. O cara já deu um banho de conhecimento, né? Porque essa consultoria, né, Samuel, que faz toda a diferença. Esses dias eu me deparei com uma pessoa que me perguntou, eu queria sentar e conversar sobre, né? Eu faço as coisas, mas parece que tá faltando um ganache, né? Que nem diz o outro, um sapechua, nem sei falar. Falta alguma coisa. Aham. Mas o que que é isso? É essa consultoria, né? Dividir bem certinho onde que tá o teu público-alvo e tudo mais. Samuel, bem bacana conhecer a tua experiência como na área do marketing, né? E agora eu quero falar um pouquinho das tuas visões também como líder, né? As tuas visões de futuro, né? Quais são os teus próximos passos? Até porque tu, que diz a música do Chaves, se você é jovem ainda, amanhã tem muita coisa para fazer Aham, ainda, amanhã é velho será. com certeza. Então, no bloco 3, eu vou convidar a nossa audiência para ir para o nosso terceiro bloco, o último bloco, para a gente falar um pouquinho então dessa visão de futuro, sobre o futuro dos negócios aqui do nosso querido Samuel da Silva. Bora para o bloco 3. Muito bem, bora começar mais um bloco por aqui. Esse é o Visão de Negócios, o mais novo programa de empreendedorismo, liderança e inovação aqui do Jornal Florense, também transmitindo pelas redes sociais do podcast Júnior de Oliveira. Eu sou o Júnior de Oliveira, locutor, comunicador, apresentador, e hoje estou aqui diante do Samuel da Silva, que é comunicador, né, dos bastidores e que hoje está aqui e a gente está batendo esse papo entre comunicadores, né, de pessoas que são amigos, colegas de trabalho, inclusive, né, Samuel, e que se admiram muito. Você comentou antes da liderança da tua equipe ali, né? Eu quero falar o seguinte: você sempre foi um líder, na verdade. Desde sempre, né? Desde quando tu começou, eu entendendo, conversando contigo, eu vejo que tu sempre foi empreendedor e líder, né? E que são duas coisas diferentes, apesar de serem interligadas, juntas, né? As duas se complementam. Mas, às vezes, o que nós percebemos no mercado é que tem empreendedores, tem pessoas com muitas ideias que botam em prática, mas na hora de liderar uma equipe, na hora de executar, na hora de distribuir Uhum. as tarefas, elas se perdem. E você comentou que lá na ON Produções teve um sócio, depois continuou sozinho, não tem uma equipe, mas tem vários parceiros, fornecedores, e na Trampo vocês são em 5 líderes, cada um do seu setor. Conta para nós, de fato, diante disso, o que te inspira como um líder hoje? Conta para nós. A gente falava que eu sou um jovem empreendedor e eu me vejo como um jovem empreendedor, mas por muito tempo eu não me vi nem como empreendedor e nem como líder. Eu acho que eu venho numa transição também de entender o meu Que tu é, papel, né? exato, de entender o meu papel dentro da Trampo, entender o meu papel dentro da Produções, entender como eu posso liderar. Então, isso de ser líder, para mim, é algo que vem se tornando novo. Eu já venho há muito tempo com isso. Quando a Produções surgiu, a gente tinha uma equipe de promoters, que eram as pessoas responsáveis por divulgar as festas que a gente fazia. Era a equipe da Produções. E aí eu olho pra trás e eu vejo que naquela época eu liderava essa equipe de promoters, porque eu ia em busca deles, eu fazia propostas de, se tu divulgar a festa pra mim, a cada 10 ingressos que tu vender, eu te dou um ingresso. É. Então eu tinha que fazer uma proposta, eu tinha que fazer uma seleção de quem seriam essas pessoas que iriam divulgar as minhas festas. E isso é ser um líder. É saber com quem eu tô lidando e saber até onde eu posso ir com a pessoa e saber que eu estou lidando com pessoas, assim como eu estou lidando com pessoas. Então, acho que isso, de saber liderar equipes é o principal de tudo é saber que são pessoas lidando com pessoas. E principalmente porque eu comentei das empresas, mas tu lidera desde lá da época do São Rafael, nos filmes do Astro. Cara, liderar uma sala de aula de 30 alunos para fazer um filme vai Não dizer. é fácil. "Bê!" Meu Deus. O pessoal do vai ter Astro agora, Vai inclusive, né? ter. Então a gente aproveita para entrar nesse Uhum, gancho, né? Cara, liderar 30 alunos, né, cara? uhum. Como é que tu lidou? São projetos escolares, mas que te deu um embasamento. Eu vou te dar um exemplo. Na época que eu estava na Francisco Zilli, eu fui vice-presidente do Grêmio Estudantil. No São Rafael fui convidado, mas aí eu preferi ficar na parte do marketing, né? E foi muito bom. Adorei ter feito isso. Para mim foi uma decisão assertiva, porque dali eu aprendi a fazer isso, né? E
Ali, quando eu era vice-presidente do Grêmio Estudantil lá, do Francisco Zilli, o pessoal me falava assim, ali ó, tu lembra do prefeito X, né? Eles citaram o exemplo de um prefeito que nós tivemos, o prefeito X foi presidente do Grêmio também, né? Ó, pode ser candidato, a vereador, a prefeito. As pessoas já começam a te enxergar como uma liderança, né? E desde lá do colégio, desde cedo, tu já vinha sendo enxergado assim. Tu já se enxergava assim? Ou como tu falou, era uma coisa que, eu sou aqui um líder, mas, esse é meu papel, né? Como é que tu se enxergava no meio dessas pessoas e como é que tu liderava elas? Eu acho que nesse caminho eu tive uma virada de chave. Eu acho que quando eu saí do ensino fundamental e fui para o ensino médio, eu virei a chave e falei: não, eu quero estar à frente. Seja do Legal. que for, eu quero estar à frente das coisas, eu quero liderar e eu quero poder fazer dar certo as coisas. Uhum. Então, quando eu estava no ensino fundamental, eu não tinha esse pensamento. Olha Eu só. era a pessoa que não era o representante de turma, eu não era presidente do Grêmio, eu sempre estava no público. Eu sempre assistia as pessoas tomarem esses cargos, tomarem essas funções, e eu assistia a elas e admirava muito. E por ter essa admiração muito grande por essas pessoas, quando eu fui para o ensino médio, eu falei: não, acho que agora é a minha vez. É a minha vez de estar à frente da turma, de ser o representante da turma, de ser o diretor do filme do Astro. Então eu acho que essa virada de chave me ajudou muito a, a tomar essa frente de liderar. Seja o que for, e hoje liderando tanto a Um Produções quanto a Trampo, eu acho que lá atrás isso me deu uma ajuda muito grande. Isso me impulsionou para que eu estivesse onde eu estou hoje. Samuel, dizem que, fazendo uma interligação agora, essa é a palavra, né? Interligação, ligação. Às vezes eu me perco nas palavras, não é sempre que eu acerto as palavras. Fazendo uma ligação agora desses temas. Uma vez eu vi um filme de Troia. Já assistiu o filme de Troia? Não. É um filme muito bom, inclusive. É antigo, mas muito bom. E aí o rei lá da Grécia, enfim, né? O Aquiles, que é o Uhum. soldado, ele olha para o rei da Grécia e disse: o senhor é um rei, né? O senhor é um líder, mas aqui nessa guerra o senhor é um servo, porque o senhor está se deixando ser liderado. E aquele rei da Grécia, ele responde muito sabiamente, ele diz: às vezes, caro Aquiles, é preciso ser liderado para saber liderar, né? Uhum. E hoje tu tem, assim, isso, né? Tu é um jovem empreendedor, líder de 2 projetos, e também é liderado, Uhum. né? Então conta para nós o quanto é importante um líder saber o seu papel, Com certeza. né? Porque tu tem o teu papel como líder numa coisa e no outro tu és liderado por outras pessoas, Uhum. né? Isso é bem legal. Ali que a gente percebe o quanto um líder sabe se colocar no lugar dele, como diz, Uhum. né? Como é que tu enxerga isso nas empresas, em todo o meio, não só nas empresas, mas nas famílias? Como é que a gente faz isso, né? Que a gente sabe onde é exatamente o nosso papel e até onde a gente pode ir, esse equilíbrio. Conta para nós. Legal. Eu acho que independente do lugar que a gente estiver, independente do cargo que a gente ocupar, a gente precisa saber qual é o nosso papel e até onde eu posso ir, para a gente não passar por cima de ninguém. Hoje, eu estou em locais que eu tenho líderes, tenho pessoas acima de mim. Uhum. Então, eu jamais vou fazer algo para me sobressair mais que essa pessoa ou para tomar o papel dessa pessoa. Se essa pessoa está onde ela está, é porque ela fez coisas para estar ali. Então, eu vou respeitar e eu sei até onde eu sei qual é o meu limite, sabe. Por mais que quando eu saio de dentro deste local e vou para o meu local, onde eu sou o líder, eu espero que as pessoas também. Eu sou uma pessoa muito aberta, que eu recebo muitas opiniões, muitas críticas, então eu gosto de conversar para fazer qualquer coisa, seja eventos, seja identidade visual de um cliente, seja Legal. atendimento de redes sociais de cliente, que é o que a gente faz na Trampo hoje. Eu gosto muito da conversa, muito das opiniões, das ideias, de debater ideias. Não, mas Construir ideias, né? exato, eu acho que juntos a gente constrói as coisas. Então, saber ouvir o outro, saber dar as minhas ideias, não estando como líder, e saber aceitar a pessoa, acatar a minha ideia ou não, e assim como saber receber ideias estando como líder. Acho que a gente precisa saber os dois papéis, mas eu acho que é muito importante a gente saber estar dos dois lados. Acho que isso é uma coisa que, se a gente souber ser um líder, a gente vai saber melhor ser liderado. E se a Legal. gente souber ser liderado, a gente vai ser um melhor líder. A gente precisa saber estar em ambas as posições para a gente fazer bem feito Pô, uma ou outra. depois ele ter respondido isso, o que que eu vou perguntar, né? Não tem mais o que. Samuel,
para fazer o fechamento, quais são os planos do futuro, o que que tu pensa daqui para frente, se tu tem alguma meta, algo que tu queira alcançar esse ano, por exemplo, ou tá mais agora aproveitando o momento, porque tu tá envolvido com vários projetos, então é natural que talvez você esteja mais vivenciando o momento. Qual que são as projeções para o futuro para a gente fechar o nosso podcast? Eu falava esses dias numa conversa em aula, Júnior, que eu não sou uma pessoa de fazer planos muito futuros. Perfeito. Eu vivo muito o agora, e se tu me perguntar hoje quais são teus planos, eu tenho planos pro ano que vem, no máximo para 2027. Eu tenho planos. Eu não tenho planos para daqui 10 anos, porque eu não sei o que vai ser daqui 10 anos. Eu não sei se eu quero continuar com a On Produções daqui 10 anos ou com a Trampo daqui 10 anos. O cenário pode mudar, né? Exato. Muita coisa pode A gente vê pela acontecer. pandemia que chegou e mudou a vida de muitas pessoas. Então, hoje eu sei o que eu quero para esse ano, até o final do ano, e eu sei o que eu quero para o ano que vem. Eu sei até onde eu quero chegar. E assim como eu sei o que eu quero para o ano que vem, eu penso que há um ano atrás eu sabia o que eu queria para esse ano e que está acontecendo. O próprio baile de debutantes, que hoje estou realizando, o baile de Legal. debutantes do Clube Independente, o ano passado, ele era um plano meu. O ano passado eu falava, ó, eu quero fazer o baile de debutantes, a volta do baile de debutantes, eu quero fazer isso dar certo. Uhum. E aí, esse ano, o baile de debutantes está acontecendo. Então, eu olho para trás e eu vejo, fiz algo dar certo. E eu sabia que eu queria chegar aqui. Legal. Então, acho que estou no momento em que eu assumi a coluna social do Jornal Florense, é algo muito gratificante para mim, e eu vejo isso muito como um reconhecimento do meu trabalho, porque se eu estou botando meu nome ali, é porque eu fiz por merecer. Com certeza. Então, tem uma gratidão muito, muito grande por pelo convite, né, de estar ali. Acho que é um papel muito importante. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu estou no meio dos eventos, então, para mim é algo, digamos, fácil de fazer, mas nem tão fácil, porque eu vejo os eventos que estão acontecendo na cidade. Por muitos eu estou envolvido, e os que eu não estou envolvido, eu conheço pessoas que estão envolvidas e que podem me passar as informações que eu preciso. Então, acho que estou muito feliz com o Jornal Florense, estou muito feliz com os meus eventos, seja com o baile de debutantes, as formaturas, o Astro, e também estou muito feliz na Trampo. Então, para o momento, Tá estou feliz. feliz. Para É o isso momento é aí. isso que eu preciso e estou realizado. E eu acho que a gente precisa saber o nosso limite, até onde eu posso ir, até onde eu posso pegar coisas. Porque algumas pessoas falam, nossa, tu faz muita coisa, tu vai enlouquecer. Não, eu não vou enlouquecer. É que é o teu limite, né? Talvez não Exato. seja o limite da outra pessoa, mas é Exato. o teu E eu limite. tenho claro para mim as coisas que eu faço, então eu preciso ter uma clareza em tudo que eu faço para mim conseguir administrar, para mim conseguir dar a atenção que cada coisa precisa. E acho que uma coisa que é bem importante a gente citar é que a gente falou muito sobre empreender, sobre tomar a frente, sobre ser líder, Sim, mas eu acho que isso são pessoas. Eu acho que tem pessoas que têm essa vontade de empreender, tem pessoas que têm a vontade de ser líder. Mas tem pessoas que jamais se veem sendo líderes, jamais se veem empreendendo. E eu acho que tá tudo bem. Eu com acho que é a certeza. gente saber até onde a gente quer ir. E porque algumas pessoas talvez estão assistindo e falando, nossa, eu não sou um líder, eu não empreendo, eu sou um fracassado. Não, longe disso. Às vezes a pessoa ela é um empregado, às vezes a pessoa trabalha para alguém e ela faz isso muito bem feito. E o mundo também precisa disso, Eu ia porque dizer agora, e a gente precisa dos... exato! Imagina se a gente só tivesse líderes. Como Nossa, é que não ia ia dar certo. funcionar? Então a gente precisa das pessoas que sejam liderados e que façam isso da melhor forma possível. E que gostem disso, Exato. né? A gente Não tem que estar aquelas onde a gente que... gosta. Isso aí. Samuel, esse fechamento tu fez com chave de ouro, né? Mas bem legal, assim, as pessoas, elas estão onde elas mais se identificam, né? E por toda a tua história que tu contou, tu consegue trazer isso também, de que tu se Sim. identificou com a comunicação, com a produção, está aonde tu quer estar, né? Tu Uhum. está aonde tu deseja, onde está teu sonho. E eu acho que podemos, com certeza, deixar essa mensagem no podcast de hoje, que as pessoas estejam aonde elas querem estar, Exato. sabe? Que elas queiram muito estar no lugar delas, né? Então, se todos nós tivermos um objetivo, um sonho, uma meta, seja ela qual for, seja sendo empreendedor, seja sendo liderado, a gente precisa ter claro essa meta
e buscar. Uhum. E sem se preocupar muito com o futuro, porque há 5 anos atrás nós tínhamos uma pandemia, agora nós temos um cenário de inflação, ano que vem, sei lá o que vai acontecer, né, Muca? Então as Exatamente. coisas mudam muito rápido, né? Tudo muito dinâmico. E se a gente for pensar em tudo que pode acontecer, meu amigo, E eu acredito, Juliano, que se eu não estou agora aonde eu quero estar, ou se eu não estou fazendo o que eu gosto, também não é um problema. Eu também já estive em lugares que eu não me via fazendo o que eu estava fazendo, mas eu sabia o que eu precisava fazer para estar onde eu queria estar, para sair daquele lugar e ir para outro lugar. Mas no momento em que eu estava naquele lugar que eu não queria estar ali, ou que não era o meu objetivo de vida, o que eu tinha claro para mim é: eu vou fazer o que eu estou fazendo hoje da melhor forma possível. Quando eu perfeito. sair daqui e for para outro lugar, lá eu vou pensar em fazer da melhor forma possível. Mas não é porque eu estou aqui que eu não gosto do que eu estou fazendo, ou que eu não me vejo fazendo isso para a vida toda, que eu não vou fazer isso bem feito. Eu vou fazer bem feito aonde eu estiver. Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter clareza, que aonde a gente estiver, a gente precisa fazer bem feito. Muito bem, esse é o Samuel da Silva que capricha demais nos seus projetos, né? Deixa eu fazer um bate-bola, jogo rápido aqui, né, Samuca? Bem rapidão, pra gente encerrar. Um livro que mudou a sua visão. Teve algum? Teve algum que tu gosta? Não tem muito hábito? Acho que um livro que me inspirou é, é a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Acho que esse livro me Ó ajudou o pi aí, muito. ó, bota o pi, pi, pi. Aham, Esse livro é bom, cara. sim. Eu faz muito tempo que me recomendam. Eu li, dei uma pincelada e acho que ele vai ser bem contributivo. Tem uma frase que te guia? A Eu acho minha é capricho. Eu acho que é uma frase até um pouco clichê, mas é uma frase que diz: "A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso dance, crie e viva intensamente antes que a peça termine e as cortinas se fechem e a peça acabe sem aplausos". Muito massa. Um erro que virou aprendizado, Muca. Teve algum erro assim que virou um insight? Eu acho que saber o nosso lugar, não se Legal. colocar num lugar que não é nosso. Um sonho que ainda não realizou. Uh! Uh, Chegou a respirar fundo. Nossa, acho que estou no caminho de me formar. Acho que é Legal, um sonho que ainda não realizei mas tá no de caminho. de me formar, mas estou no caminho para isso. E com certeza vai ser maravilhoso. Samu, eu quero apertar mais uma vez a tua mão, parabenizar pelas tuas colocações, pelo teu conhecimento. Eu aprendi, com certeza quem nos ouviu aprendeu muito, e esse é o objetivo do nosso programa Visão de Negócios, né? Levar essa mensagem para os empreendedores, para os líderes. Nós temos um conteúdo nichado, né? Então, claro, nós temos muitas pessoas que não são desse perfil que nos ouvem, porque pensam, ou porque querem estar por dentro, ou porque querem estar por dentro do mundo dos negócios. Então, é um podcast que tem esse alcance. Então, Samu, muito obrigado pela tua presença, pelo teu conhecimento. Quero que tu deixe a tua palavra final, o teu encerramento. Se teve alguma coisa que tu não destacou e queira destacar, use esse momento para encerrar. Júnior, eu te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui. Te desejo vida longa ao podcast. Te Amém? desejo muito sucesso. Acho que o cenário de podcasts vem crescendo muito e é algo muito legal. Acho que é uma forma de comunicação também. E que as pessoas cada vez mais vêm consumindo esse tipo de conteúdo. Então, que tu siga com isso, que muitas pessoas passem por aqui. É uma experiência muito legal. Então, pessoas que são da área e que já costumam falar para o público, ou pessoas que não são da área e que não têm tanto desenvoltura com o microfone, mas que também possam estar aqui e compartilhar suas vivências, compartilhar suas visões. Então, te agradeço mais uma vez e quero dizer que para quem tá nos assistindo, que seja feliz onde está e que se não está feliz onde está, que faça acontecer para sair de onde está e ir para onde se sinta realmente feliz. Acho que o importante é a gente estar feliz aonde a gente está. Maravilha, Samuel. Muito obrigado pela tua participação. Esse foi o Samuel da Silva, jovem empreendedor, um cara super gente boa e que tem um baita conhecimento para nos transmitir. Deixo na descrição os contatos também, né? Quem quiser contatar para contratar os serviços aí do Muca, com certeza sinta-se à vontade. Um grande abraço. Esse foi mais um episódio do podcast João de Oliveira, o primeiro do Visão de Negócios aqui no Jornal Florense. E nós te encontramos no próximo episódio. Um forte abraço e bora caprichar!